Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Ontem nós tivemos uma reprise aí do programa da outra semana e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa intervenção no Rio e um pouquinho também dessas reformas que têm acontecido no Brasil. Vamos falar um pouquinho dessas reformas que têm acontecido no Brasil, essencialmente da reforma trabalhista e como é que está sendo essa tramitação dessa nova lei, né? Parece também que o TST já falou que essa questão da justiça gratuita parece que vai permanecer. Bom, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa intervenção no Rio, sobre essas reforma um pouquinho da reforma da Previdência, trabalhista e tal, mas de forma geral e ampla, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui nessa sala de bate-papo aqui no Cultura Geral, que é de segunda a quinta-feira, né, ao vivo, e a gente bate esse papo super importante, super informativo aqui para a comunidade, não só de Nova Lima, mas do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente está recebendo aqui mais uma vez esse parceiro do programa, que é o Lucas, né? O Lucas Alvarenga, para a gente trocar essa ideia. Lucão, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Betão. É sempre um prazer estar aqui. Beleza. Já estamos até com o enredo decorado. Já vai no automático. Já vai no automático. Ô, Lucão, como é que você está vendo assim, essa situação no Rio de Janeiro, essa de intervenção militar e tudo? Assusta, não? Assusta. Muito se discute acerca da constitucionalidade desse ato. Eu prefiro nem comentar, não é minha área de atuação. Então, a gente vê argumentos plausíveis das duas partes, tanto pessoas que alegam pela constitucionalidade quanto pessoas que alegam pela não constitucionalidade. Mas me manifestando como cidadão, não como profissional da área de direito, é uma situação assustadora. Há pouco tempo atrás eu vi, apenas para a gente tomar como base, que vi uma notícia em que as 4 maiores seguradoras do Brasil deixaram de operar no estado do Rio de Janeiro. Então isso é só um dado que corrobora a situação de calamidade pública realmente e de grave atentado à ordem social no estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, a gente vê que me parece que foi uma política eleitoreira visando principalmente as próximas eleições, de demonstrar que o governo federal está fazendo alguma coisa. Me parece que houve, de certa forma, uma combinação aí entre o estado do Rio de Janeiro com o governo federal. Tanto é que no momento de assinatura do decreto de intervenção federal, o governador Pezão estava presente também, então acho que isso foi uma coisa articulada. E mesmo sendo articulado, me parece que foi mal articulado. A gente não sabe direito de que forma o Exército vai atuar. Muito se falou do que o Exército não fará, né? Do que o Exército não, de como ele não irá atuar. Mas até hoje a gente não sabe bem de que forma ele vai atuar. Teve esse episódio, ao meu ver, absurdo, do mandato de busca e apreensão coletivo, que até hoje não se sabe muito bem como vai ser isso, mas, ao meu ver, me parece uma notória violação aos direitos fundamentais. Não tem individualização de moradias, de pessoas que vão ser apreendidas, e me parece mais uma tentativa de violação mesmo, de passar por cima da Constituição para o Exército ter poder de entrar na casa de quem quer que seja e apreender e descobrir de forma fortuita que seja qualquer prova, qualquer coisa que possa
incriminar alguém. Eu lembro que logo dessa intervenção teve um pedido, me parece, do general, que era, a gente tem que ter a garantia que a gente não vai ter uma comissão da verdade lá na frente. Seria talvez o que tá todo mundo, o que muitas pessoas e muitos pensadores têm dito aí é que isso talvez seja um laboratório para após 2018, as eleições de 2018. Você acha, acredita nisso assim, ou será que é meio que teoria da conspiração, alguma coisa? Ó, tratando-se do Brasil, a gente não pode duvidar de nada. Mas pela estabilidade democrática que a gente tem hoje, eu acredito que é uma situação bem difícil. Mesmo porque a própria comunidade internacional, a própria sociedade, acredito que se mobilizaria de forma diametralmente oposta a qualquer tentativa de atentado contra a democracia nesses termos. Como é que você está vendo 2018 assim com relação às eleições? Vai ser um ano quente, né? Vai ser um ano quente. Um cenário completamente que a gente não tem como, um cenário completamente imprevisível. Aparecem aí pelo menos 5 candidatos com chances reais de ganhar a eleição. E a gente não sabe como que isso tudo vai acabar. Tem a questão do Lula, vai realmente ficar inelegível, vai poder se candidatar, como que vai ser isso. É um momento de insegurança para todo mundo, mas vamos torcer aí para que esse ano nos conduza a rumos melhores, né? Tem alguma perspectiva, mas você acha que assim, nós somos com a guinada mais conservadora? Você acha que está mais por aí? Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A gente vê os próprios jovens hoje nessa guinada para o conservadorismo. Acontece que o conservadorismo do Brasil era quase um palavrão durante muito tempo. E com tudo que aconteceu, escândalos de corrupção envolvendo a esquerda, que desde do fim da ditadura militar, a esquerda tinha um papel moral e ético, inclusive, muito, muito importante na nossa sociedade. E com esses escândalos, acabou que, em grande medida, várias figuras públicas e notórias da esquerda ficaram absolutamente desmoralizadas. Eu acho que isso abriu brecha para tem aquela expressão conhecida, né, que não existe vácuo de poder. À medida que a esquerda foi perdendo poder, a direita foi crescendo, e é uma tendência não só no Brasil como no resto do mundo, né? Todo período de crise, a tendência é de austeridade, a tendência é de conservadorismo, realmente. Você acha que o mundo está nessa vibe assim essa vibe mais conservadora assim e mais uma linha mais de concentração de capital nas grandes potências assim? Sim, a gente vê eleição de figuras notoriamente conservadoras ao redor do mundo. Eu acho que isso acaba sendo também parte até de um ciclo. Uma hora existe sobra de capital, o país consegue crescer, o país consegue empregar, tende-se a conceder mais benefícios sociais, mais benefícios trabalhistas, benefícios previdenciários de forma geral. Mas no período de crise, a tendência é abandonar esse tipo de discurso e voltar para o caminho mais conservador, para o caminho de austeridade fiscal, que é o que a gente tem vivido aqui no Brasil de forma escancarada. Como é que você tem visto, por exemplo, a questão da América do Norte, dos Estados Unidos, por exemplo? Não existe uma ligação. Em outros momentos no Brasil, você tinha uma ligação mais direta assim, com os Estados Unidos e tal. Hoje você tem dois governos, né, dito conservadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e tal, mas não tem uma ligação assim muito forte. Como é que você vê tudo isso assim e essa ligação do Trump assim com a política internacional? Como é que você tem visto tudo isso assim? Eu vejo isso primeiro principalmente como uma forma de pensar e de agir do próprio Donald Trump. Ele não está lá muito
interessado em questões externas que não digam respeito aos Estados Unidos. À medida que o Brasil está pacificado, está tranquilo, está comprando os Estados Unidos, ele não vai ter maiores problemas, nem maiores interesses em explorar uma relação maior com o Brasil. Já o Brasil, em contrapartida, é extremamente interessante economicamente manter relações comerciais com os Estados Unidos. Acontece que acredito que o foco dos Estados Unidos, as principais políticas internacionais e internas dos Estados Unidos, pouco tem a ver com o Brasil. Tem muito mais a ver com políticas internacionais relacionadas à China, à Rússia, ao México. O Brasil está meio fora de foco aí nessa situação. Como é que você está vendo a Venezuela, esse ciclo assim? Porque nós tínhamos um país igual Cuba que era mais guinado para a esquerda, né, extrema esquerda, né? E depois nós tivemos a Venezuela e tal, e ali a Colômbia. Quem não conhece, por exemplo, quem nunca pesquisou, seria interessante pesquisar para entender, por exemplo, a história entre Venezuela e Colômbia, que ficava ligado lá com o Simão Bolívar, aquela coisa toda, que veio essa conversa aí de bolivarianos ou não bolivarianos, né? Então, às vezes as pessoas falam, é bolivariano, mas nem sabe ao certo o que isso significa. Mas, como é que você vê essa coisa, assim, por exemplo, na ideia bolivariana, de fato mesmo, que foi incorporado por Hugo Chávez, ali, de independência da América Latina, essencialmente da Venezuela, e hoje a Venezuela, da forma que se encontra, né? Uma parte da população sempre polarizada, né? Uma sempre mais para o lado da esquerda, outra mais conservadora, mais direitosa e tal. E como é que você está enxergando todo esse contexto assim, que acaba esbarrando na gente aqui um pouquinho, né? Na verdade, eu acho que isso pouco tem a ver com a ideologia, na verdade. Eu acho que a tirania, ela pouco importa se a situação é de esquerda ou de direita. A partir do momento em que se rompe completamente com todas as garantias democráticas, acho que não tem nem que se entrar mais nessa conversa. É tirania pura aquilo que está acontecendo. É realmente um golpe o que aconteceu ali. E a consequência está aí escancarada. Pessoas realmente, literalmente passando fome, pessoas literalmente morrendo, sendo assassinadas em manifestações. E é muito triste ver tudo isso. E é importante dizer que isso pouco tem a ver com a ideologia, né? Seja mais progressista, seja mais à esquerda, seja mais à direita. Não se trata de um movimento democrático. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar um pouquinho das reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência também. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A atenção primária à saúde é a porta de entrada para o SUS e tem como foco principal a promoção e proteção da saúde das famílias. Trabalhamos para oferecer à população uma assistência integral e humanizada, com uma atenção de qualidade e segurança. E para isso é fundamental a criação de vínculo entre as famílias e as equipes de saúde. Nova Lima conta com 23 equipes de saúde da família, formadas por médicos generalistas ou com especialização em medicina da família e comunidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Cerca de 220 profissionais integram as equipes, que garantem a cobertura de 87% da população. Visitamos todas as famílias da área de abrangência, fazemos a busca ativa da queixa, da necessidade do paciente. O paciente é atendido na unidade básica de saúde e em domicílio, quando necessário. Fala, cidadão! A equipe da saúde da família, muito pontual, são generosos, se preocupam com a saúde de todos nós, sempre atento a tudo, desde a farmácia, recepção, médicos, enfermagem. A equipe vem, orienta a gente, daí consegue a receita através do médico e a gente vai na farmácia e consegue o remédio. Elas estão sempre ajudando a gente a cuidar do enfermo, dar a gente aquela força. É muito importante esse trabalho da prefeitura com a família, tem que continuar. As equipes de saúde da família do município também oferecem consultas nas áreas de ginecologia e pediatria e contam com o apoio de profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Saúde Bucal e Saúde Mental. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos, tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Bom, voltando agora com o programa Cultura Geral. Ô Lucas, como é que você está vendo essa questão da reforma trabalhista? Esse negócio da justiça gratuita, até vi, foi ontem, me parece, que o TST manteve a mesma posição, não sei, né? Se manteve a mesma posição e tudo. Como é que vai ficar essa situação da reforma trabalhista? Está todo mundo mais perdido que segue em tiroteio, né? Foi o que a gente veio falando durante vários programas, né? Em que a gente tratou sobre reforma trabalhista, a questão da insegurança jurídica. O que acontece? Já existia uma súmula do TST falando que para comprovação da hipossuficiência do reclamante, bastava a declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência. Pelo que me parece, eu cheguei a ver a notícia, mas não estudei, não li o processo a fundo, não sei como se deu, que a tendência vai ser da manutenção do entendimento dessa súmula, de que independente do estado econômico da pessoa, comprova-se a hipossuficiência pela simples apresentação da declaração, cabendo à parte contrária a impugnação desse pedido de justiça gratuita. Mas tem muita água para rolar ainda. A Justiça do Trabalho vem de uma tradição. Esse julgamento foi proferido pelo TST, que integra a Justiça do Trabalho. A gente vai poder saber de forma mais definitiva a partir do momento que o STF passar a se manifestar sobre isso. Que tem lá na composição do STF dois ministros, se eu não me engano, o Marco Aurélio e a Rosa Weber, que vêm da tradição da Justiça do Trabalho, mas todos os outros não vêm dessa tradição. Então, só a partir da decisão do STF que a gente vai poder ser mais assertivo em relação a essa matéria. Tem muita gente que me pergunta mesmo, assim, sábado mesmo, tive várias perguntas nesse sentido. Como é que vai ficar, por exemplo, a pessoa está com a causa na justiça? Quem já estava antes da reforma mantém a lei antiga? Já tive até de processos que eu acompanho, que estão em andamento, já tive algumas sentenças e alguns acórdãos, e qual que vem sendo o entendimento, pelo menos, das varas do trabalho e do TRT aqui de Minas Gerais.
que os processos ajuizados antes da vigência da nova lei, principalmente no que tange à justiça gratuita e honorários de sucumbência, que são aí os temas mais polêmicos da reforma, a eles não se aplicam a nova lei quanto a essa questão de direito processual, pelo fato da segurança jurídica. Porque senão o que aconteceria? O indivíduo entrou com uma ação, jamais imaginaria que ele teria que arcar com honorários advocatícios, e a partir da promulgação da nova lei, ele passaria a ter que arcar com honorários advocatícios. Então, as decisões que eu venho acompanhando têm sido nesse sentido. Tem que ressaltar o seguinte, que a norma processual aplica-se de imediato. Mas com essa norma da sucumbência, ela tem um caráter híbrido. Ela, além de ser uma norma processual, ela traz um fato constitutivo de direito, que é a condenação em honorários de sucumbência. O advogado teria direito a um crédito. Então, vem se aplicando dessa forma. Em relação a outras normas processuais, aplica-se desde já mesmo para os processos antigos. Em relação ao direito material... direito material, hora extra... Exatamente, são as verbas. As verbas de forma geral. Verbas rescisórias, hora extra, eventuais danos morais, se aplica a legislação antiga aos fatos ocorridos anteriormente à legislação nova, e aos fatos novos se aplicaria a lei material nova, com uma divergência. Há quem diga que os contratos antigos ainda são regidos pela lei antiga, e há quem diga que os contratos antigos poderiam ser aplicados a eles a nova lei. Então, é uma situação, até hoje, uma situação de extrema insegurança jurídica. A gente vai ter que esperar um bom tempo aí para pacificar todos esses temas controvertidos. Como eu já disse, a Justiça do Trabalho vem já de uma tradição de vários anos. A tendência é que ela continue aplicando tanto questões processuais quanto questões materiais, conforme a lei anterior e pelos próprios princípios que regem o direito do trabalho. E somente após um pronunciamento do STF que a gente vai poder ter uma decisão que efetivamente vai sair dessa tradição da Justiça do Trabalho, e que a gente vai poder ter uma segurança jurídica maior em relação a isso. Essa situação, por exemplo, do trabalhador, vamos falar primeiro da empresa, essa situação da empresa, tem muitas empresas que não estão aplicando, continua aplicando e fazendo as coisas de acordo com a lei antiga. Seria mais prudente manter essa linha? Seria prudente manter essa linha em relação aos contratos antigos, porque eu, pelo menos, acredito que essa tese vai vingar, vai ser vencedora. E a grande questão, a gente já tem, inclusive, acompanhado grandes grupos empresariais que já fizeram demissão em massa e estão contratando novas pessoas, conforme a nova legislação, por se tratarem de novos contratos. Mas o que pega realmente nessa situação para o pequeno empresário é que o pequeno empresário ele não tem contingenciamento, ele não tem reservas financeiras suficiente para assumir um risco de tamanha magnitude. Enquanto os grupos empresariais, isso é uma alteração calculada, são provisionadas verbas em caso de eventuais prejuízos, e para o pequeno empresário isso pode causar até a insustentabilidade da continuidade do negócio dele. Então, o prudente é manter
O prudente é manter até solidificar ali o entendimento. Até solidificar a prudência maior, o que se aconselha para que não tenha problema de forma alguma, é realmente continuar aplicando a lei material conforme a lei antiga, aos contratos celebrados antes da nova lei. Ô Lucas, outra coisa, o trabalhador que tem alguma demanda judicial ou trabalhista hoje, quais os cuidados que ele deve tomar? Por exemplo, um pedido excessivo, alguma coisa assim? Sim, esse é uma das principais cautelas que ele vai ter que passar a ter. Porque anteriormente você tinha a questão da perícia, que na maioria dos casos, sendo deferida a justiça gratuita, era mesmo que a parte perdesse a matéria da perícia, fosse sucumbente na perícia, o valor do perito seria subsidiado pela União. Hoje em dia, conforme a previsão legal da nova lei, esse valor seria pago pelo próprio reclamante, que foi sucumbente na perícia. Fora isso, foi criado aí o Instituto do honorário advocatício na Justiça do Trabalho, que antes não existia. Então, a partir de agora, se eventualmente o reclamante fizer um pedido e não obtiver provimento nesse pedido, sobre o valor desse pedido, ele vai ter que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte, no importe de 5% a 15%. Então, por exemplo, pedidos de insalubridade e de periculosidade que demandariam uma perícia. Às vezes se fazia por causas das mais absurdas que se imaginasse e não obtinham efetividade, obviamente, porque um perito na empresa analisava a situação e realmente falava que o autor não estava exposto a agente periculoso, a agente insalubre. E acabava que quem arcava com o honorário pericial era a União. A partir de agora, o próprio autor vai ter que arcar com esse honorário pericial se, eventualmente, ele vier a perder. Por outro lado, tem ainda a questão do honorário advocatício. Alguns pedidos que, às vezes, até o próprio advogado ficava com um pouco de incerteza se teria efetividade o pedido ou não. Um pedido que talvez não tivesse uma prova bem consolidada para juntar os autos ou para fazer testemunhalmente. Esse tipo de pedido hoje em dia tem que se evitar pelo fato do prejuízo que isso pode causar à parte futuramente. Como é que ficou essa questão do horário itinere? Foi suprimido pela nova lei, foi suprimido. O trabalhador deixou de ter direito, mas existem alguns grupos, até houve uma jornada de estudos de direito do trabalho e direito processual do trabalho, feito pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Brasil, da Justiça do Trabalho. E eu estava percebendo, eu vi uma alegação deles interessante, que para o trabalhador rural continuaria existindo as horas in itinere, mentira, eu falei errado, não para o trabalhador rural, para quem trabalhasse em zona rural, não necessariamente tem que ser um trabalhador rural. Teria legislação especial que manteria esse trabalho in itinere. Mas de toda forma, essas horas extras in itinere. Mas de toda forma, em regra, para o trabalhador convencional, foi extinto esse benefício. Como é que ficou a situação dos sindicatos, Alvarenga? Os sindicatos foram os mais prejudicados nessa história toda. Um dos mais prejudicados, né? É óbvio que o trabalhador foi o maior perdedor dessa história toda. O que acontece?
a homologação do contrato de trabalho, da rescisão do contrato de trabalho com mais de 1 ano de existência, ela teria que ser feita no sindicato. Então, o sindicato tinha um contato imediato com o trabalhador. O jurídico do sindicato era muito forte, porque defendia muitas causas dos trabalhadores que eram filiados àquele sindicato. Teve a questão de perda da contribuição sindical, que foi um baque imenso. Então, o sindicato vem perdendo força de todas as formas. Inclusive, nessa tentativa aí de se obter o negociado valendo, o negociado valendo mais que o legislado. Inclusive, entre contrato individual, entre o empregador e o empregado, o sindicato ficou completamente sem poder de barganha em eventuais convenções coletivas ou acordos coletivos que eles forem celebrar, porque o próprio empregador vai poder celebrar compensação de jornada, supressão de eventuais benefícios diretamente com o empregado. Então, o sindicato ficou completamente sem poder. Banco de horas. Como é que ficou essa questão do banco de horas? Outro assunto extremamente polêmico. A nova legislação permite a instituição do banco de horas por instrumento particular, ou seja, o empregador e o empregado podem pactuar a instituição do banco de horas livremente. Não era assim que funcionava anteriormente, era necessário convenção coletiva ou acordo coletivo. E atualmente a gente já tem visto algumas decisões nesse sentido, falando que essa disposição da reforma é inconstitucional, porque o artigo 7º da Constituição fala que a hora de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais, e que para alteração, para compensação dessa jornada através do banco de horas seria necessário convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, é mais um aspecto que a gente vai ter que ver o que vai acontecer para poder... Depois que as águas rolarem. Depois que as águas rolarem. Eu sempre pergunto isso para você, que eu tenho que perguntar de novo. Para aquela pessoa que está começando a empreender, que está vendo a gente pela primeira vez aqui no programa, você vem constantemente, mas é a primeira vez que a pessoa está assistindo o programa, o trabalhador ou o empresário que está... Qual seria a sua, assim, para o trabalhador, qual seria o seu conselho, né? O pedido seria fazer um pedido mais consciente, seria por aí? E depois para o empresário, qual seria a melhor forma de agir? Seria consultar um advogado com um contador e tal, para saber de que forma deveria aplicar ali as regras e tal. Você aplica o contrato, você aplica a lei antiga, você aplica a lei nova. O que você deixaria para essas pessoas? Para quem está começando, primeiro é necessário muita cautela, né? Para quem está começando a empreender no Brasil, não tem espaço para erro. Então... Não é um país para amadores. Não tem espaço para erro aqui no Brasil. Então, aconselho sim procurar um advogado. O contador tem a função dele, que é muito bem-vinda, obviamente, mas isso não se trata de uma consultoria ao contador, se trata de uma consultoria ao advogado, porque é o advogado que lida com o processo diariamente, lida com a legislação diariamente, entende das jurisprudências, de como vem decidir nos tribunais. E é uma situação de muita cautela, realmente, pela questão da total insegurança jurídica, quanto a vários pontos que são extremamente controvertidos. Muito bem. Chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Amanhã a gente tem mais programa ao vivo, né? A gente vai discutir aqui a questão racial, que é uma coisa muito eminente assim no mundo inteiro, no Brasil essencialmente. Então amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.